Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, bem-vindos ao Quality Cast, 21ª edição aqui do Consulfarma, do meu amigo Neto, bombado esses dias. Falei com os empresários da área da saúde, falamos com a parte técnica de maneira bem profunda. É impressionante esse evento, como vem hipertrofiando ao longo dos anos. Agradeço muitíssimo o convite do Neto, é uma collab que nós fizemos aqui para levar informação para vocês. Você que não tem o prazer de me seguir, agora terá Marcelo Kim _, me siga lá no Instagram, dê a sua sugestão de convidado. E é muito importante que você se inscreva no canal, compartilhe para o bom entendimento do YouTube, senão nossos convidados não abrirão a boca, você não vai saber de nada e vai ficar chateado. Agradeço aí todo o pessoal da GV que me convidou lá pro palestra, né? Para o canal Farma e o canal Supermercadista, nós falamos lá. Também agradeço o pessoal da SPM sobre a palestra que nós demos semana passada, retrasada, sobre marketing nutricional, e todos eles que passaram na loja lá para deixar uma lembrancinha. Muito obrigado aí pelo carinho dessas universidades. Hoje nós estamos aqui com o Carlos e o Marco para falar sobre o mercado magistral da Anfarmag. Afinal de contas, que empresa é essa? Qual é a colaboração desta empresa para que o mercado fique regular? Como é que está a situação do nosso mercado depois do Covid-19? Então, esse hub que nós estamos aqui na Consulfarma, a gente acaba se debruçando em tanta informação e depois a gente tem que fazer o processo de depuração disso tudo para ver o que a gente aplica na segunda-feira. Senhores, obrigado por aceitar o convite. Acho que é muito importante a presença de vocês aqui. E, afinal, o que vocês estão achando deste evento? Professor, diga. Olá, bora lá. Primeiro, um prazer estar aqui nesse nosso bate-papo aqui. É importante considerar que a Anfarmag é a entidade que representa as farmácias de manipulação. E você sabe que até que uma pontinha de orgulho, a farmácia de manipulação brasileira era uma referência no mundo. É verdade. Em nenhuma farmácia, do mundo é possível atender a tantas diversas especialidades e personalizar esse número de tratamentos. O evento da Consulfarma, o evento do Neto, congrega todo o ecossistema do mercado magistral. Então aqui tem fornecedores de matéria-prima, de tecnologia, embalagem. Verdade. E a Anfarmag, uma entidade sem fins lucrativos, comemorando 40 anos. E o que, na verdade, ela entrega é viabilizar que tudo isso aconteça no sentido de desenvolver mercado, fazer a defesa do setor, no âmbito institucional, promover e prover competitividade para as farmácias. Então é o ecossistema do mercado magistral. Perdão, eu me referi à Anfarmag como o Marco até me deixou claro aqui exatamente qual é a missão da Anfarmag. Professor, o que você diria aí desse evento, então? Bom, primeiro, boa tarde. Também queria agradecer pela oportunidade, A Anfarmag, ela é uma... E eu tenho orgulho, inclusive, de presidir o Conselho de Administração, num período, numa data, num ano tão importante, em que ela comemora 40 anos, de fundação. Então, isso me enche de orgulho e sinto honrado por esse momento, E eu acho que a própria feira traduz muito o que é esse ecossistema, Onde você entende a pujança desse setor, Então isso mostra a importância do setor magistral para a saúde individualizada como um todo, Então a gente está falando de medicina de precisão, de suplementação de precisão, de forma... enquanto algumas empresas conseguem atender de forma personalizada, a gente atende e entrega um produto magistral também de forma personalizada. Então a gente une as duas coisas, o atendimento personalizado e um tratamento personalizado. Então, boa analogia. Traduz um pouco do que é esse setor. Olha, eu vou jogar com vocês aqui para passar a minha caloria de balcão, É o que eu sinto. Claro que depois do Covid-19, a busca da saudabilidade e prevenção da qualidade de vida mudou muitíssimo. É o que eu sempre digo, Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Ora, se o consumidor final mudou, ele tem um aspiracional de saúde que ele não tinha antes. Contudo, a indústria também tem que mudar. O protocolador também é sistêmico. Aí eu pergunto, sobre a empresa, sobre a associação, a Anfarmag. Na hora que a gente pensa nessa reguladora, para o empresário, magistral,
tocando a sua vida ali no dia a dia. Esse apoio para a indústria, ela me traduz no mapa metabólico aí a Anfarmag de ontem, de hoje e de amanhã. Como era no passado? Nós estamos falando de 40 anos, né? Quais eram as necessidades do passado? Como é que vocês veem a de hoje e qual será a de amanhã? Estou falando no aspiracional deste empresário para que ele possa performar no seu negócio. Vou tentar aqui trazer, Vamos lá. então, É longo, três mas... cenários aqui, né? O antes, Isso. o hoje e o futuro. Então, Exatamente. são três. Né? Nós temos que nunca foi fácil também, Boa. não é? É verdade. E nem será Eu também. adorei, vou pegar né? essa para mim. Boa. De toda forma, ali na década de 80, né, principalmente, esse setor ele quase que desapareceu ao longo da história. Entre 1950 e 80, ele meio que desapareceu até em função da ascensão da indústria farmacêutica. Mas, Em 80 e pouco teve uma 80, regulamentação, né? em 80, num processo de hiperinflação no Brasil, essa farmácia moderna que nós temos hoje, ela que ressurge. Então, ela ressurge e cresce, né? Então, e a gente não tinha uma regulamentação tão específica. Nós tínhamos leis gerais, e aí nós temos a criação da Anvisa, e que A Anvisa foi em janeiro de 99. e em 2000 a Anvisa ela traz um marco regulatório, não é? Então você tem ali entre 86, quando cria-se a Anfarmag, um tempo, né, que decorre alguns anos até A agência a reguladora. RDC, né, que aí a gente sai daquele limbo, né, Tá. de existe uma regulamentação também não tão direta. Sim. Surge a RDC, onde você tem uma nova regulamentação, isso dá segurança jurídica para quem quer empreender, e aí ela rampa, e hoje a gente sai de um cenário do passado de aproximadamente umas 500 farmácias em 1980, no início da década, para 2025, onde o nosso panorama nos traz, né, para 9.320 farmácias. Então, mais ou menos é isso. Nós tínhamos ali no início uma farmácia nichada na fitoterapia, na homeopatia, né? Mas à medida que as coisas vão avançando, ela supre uma lacuna naquele processo de hiperinflação, onde faltou muitos medicamentos. Faltaram verdade. medicamentos porque a própria indústria não conseguia suprir pela própria velocidade naquele da momento, inflação. E naquele momento a farmácia magistral ela se apresenta como uma solução, e ela oferece produtos, medicamentos para suprir uma demanda da sociedade. Essa é a história. E hoje a gente tem uma farmácia magistral moderna que embarca muita tecnologia nos nossos insumos, no nosso dia a dia do laboratório, né, com muita equipamentos, Inovação, então, rastreabilidade, muita inovação tecnologia. no setor nesses últimos anos. É verdade. Né? E o nosso futuro é esse, né? Cada vez mais tecnologia chegando. E se você olhar aqui na feira hoje, você vai perceber o quanto nós temos de tecnologia já embarcada, fazendo né? parte no dia a dia, presente no nosso segmento, nas nossas farmácias. É bacana considerar primeiro, né, que antes do advento da industrialização, tudo era manipulado. Tudo era manipulado. Vamos considerar, né? Verdade. E o que a gente vê como tendência futura, se a gente analisar tudo o que está acontecendo na área de tecnologia em saúde, então, impressora 3D, mapeamento do gene, Tudo nano. Big Data, tudo isso está convergindo para a gente entender melhor a saúde individualizada. Todas as tecnologias em saúde convergem de a gente verdade. entender a unicidade daquele indivíduo. E a farmácia de manipulação ela tem exatamente este propósito. Então, se o mercado vem crescendo, é porque muito provavelmente a demanda por um cuidado individualizado, Que é muito mais justo, né, inclusive. Eu não diria justo ou não justo, mas talvez ajustado. Boa. É isso. É exatamente isso. Eu adoro saber da área, e estava até brincando aí com teus colegas. A primeira farmácia de manipulação foi em Bagdá no século VIII, né? E a gente, estudando a história da farmácia magistral, né? Magis de mestre que prepara a fórmula lá, é muito legal. E gozado, né? Em 2026, quando a gente vê esse tratamento, esse acompanhamento individualizado, não tem nada mais correto, né? Porque o que é bom,
vocês têm a mesma idade, a mesma altura e praticam o mesmo esporte, enfim. Mas o que é bom pro Carlos não é bom pro Marcos, é super assertivo Você isso. tem os mesmos pais, vocês são gêmeos exato, e exato. vocês são únicos. Exato, não é? exato. Exatamente. São o necessidades diferentes, né? Perfis diferentes, metabolismo diferente. E por isso que então, essa farmácia, né, Carlos, ela é complementar. É a farmácia onde, quando é necessário atender essa individualidade, né, daquela pessoa, a farmácia se apresenta como uma solução. Né? Em algumas situações, essa individualização, né, eventualmente não faça sentido. Né? Mas o importante é que cada vez mais a gente consegue entender. Se eu entender o indivíduo, provavelmente Claro. o resultado, né, da minha intervenção, né, da minha suplementação... A performance no tratamento é muito melhor. Exato. Agora, qual é, na opinião de vocês, não sei se eu falei aqui com as câmeras ligadas ou desligadas, eu estava conversando com os colegas aqui, falando do nosso mapa metabólico de profissionais da área da saúde. Nós temos aproximadamente 700 mil médicos nesse país, nós temos 250 mil nutricionistas, nós temos aproximadamente 600 mil professores de educação física, nós temos 62 mil academias, 120 mil drogarias e 9.500 e tralalá da magistral. Por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque esse é o nosso mapa metabólico de saúde, etc. e tal. A minha pergunta é, qual é a importância do profissional da área da saúde neste ecossistema? O colega nutricionista, o profissional da farmácia, o médico... Faça alguma ligação em relação ao dia a dia do profissional, tá bem orientado, inclusive, para usar essa ferramenta tão bacana, que não é simplesmente um empilhamento de ingredientes, ela é muito mais moderna do que isso. Mas comenta o que vocês acham sobre isso. Perfeito. Eu acho que, como profissionais de saúde, né, acho que todos da multidisciplinaridade, né, esses profissionais, eles estão diretamente ligados à nossa atividade, né? Porque, a gente pega aqui, por favor. Sem dúvida, né, todos esses profissionais também já entenderam que cada indivíduo é diferente, então é através da farmácia magistral, onde você pode fazer um atendimento na medicina de precisão, né, na formulação de precisão, baseado nas necessidades metabólicas de cada um. Então, se esses profissionais já entenderam, eles fazem parte desse ecossistema da saúde também, e acho que insere de uma forma muito direta, conversa diretamente com a farmácia magistral. Precisa ter esse entendimento, claro. É ali que se consegue, de forma personalizada, atender a essa necessidade de cada indivíduo como ser único, né? Acho que... E é no consultório que nasce o diagnóstico pela necessidade da individualização. Através do médico, Sim, do nutricionista. E a farmácia de manipulação viabiliza aquela intenção. Consciência, com tecnologia, com cumprimento rigoroso da legislação. E esses dois elos se fecham num terceiro, que é o foco, que é o paciente. E eu adorei a expressão que você acabou de utilizar, né? Uma fórmula manipulada não é um empilhamento de ingredientes, porque também tem o papel do farmacêutico lá na ponta, de acompanhar a evolução, nessa interação tão próxima, do profissional farmacêutico que está à frente do estabelecimento com quem prescreveu. Sem dúvida. Acho que só completando aqui, acho que gostei, só para fechar, né? Existe então essa tríade, né? O paciente, o profissional, prescritor, esse profissional da saúde que está preocupado com ser, né? E a farmácia, né? Então forma essa tríade aí para fechar esse ciclo vamos dizer assim, da medicina de precisão, né? Do tratamento de precisão individualizado. Você tem razão. Lá no meu espaço, eu tenho um auditório há muitos anos, onde as marcas utilizam muito para os seus cursos, eu recebo muitos médicos, nutris, acontece muita coisa lá, há muitos anos já. Eu não vejo, a nossa área geral, eu não vejo a performance de nenhuma empresa, de nenhuma associação, sem a informação e a formação das pessoas. O que a gente pode dizer para esse profissional da área da saúde, esse colega lojista, enfim, os interessados que estão assistindo esse nosso bate-papo, a Anfarmag, em relação ao processo educativo, vocês concordam que é o nosso dia a dia? Isso que a gente está fazendo aqui agora é um exemplo? Informar na frequência e sequência, o tempo todo. Eu não vejo nenhuma
empresa com performance sem essa outra empresa dentro dessa empresa que é um setor de informação. Pode ser? Vale isso para vocês ou estou exagerando? Vale e vai ao encontro do que essa empresa, né, essa associação, né, dentro desse ecossistema vem desenvolvendo. A gente passou por alguns ciclos. Sim. E a gente hoje está num ciclo onde a gente também tem uma preocupação em levar para o associado, para o empresário, educação, seja na área técnica, na gestão, e também foi criado, então, com uma diretriz também dentro da associação, uma academia magistral, onde ali você tem as trilhas de conhecimento. Então, se eu entendi a sua pergunta, se essa entidade ela se preocupa em levar informação isso. para a sua base de associados e para o mercado. Sim. É um produto, a informação. Na verdade, uma das missões da Anfarmag ao longo desses 40 anos é essa, né? Sempre teve, né, esse eixo da educação. A gente eventualmente está falando para uma geração mais nova, mas já teve uma fase na história da Anfarmag que era necessário instalar antenas nas farmácias para pegar o sinal do satélite para transmitir educação continuada. Obviamente as coisas evoluem, a farmácia também evolui, e hoje a entidade ela tem uma plataforma EAD, que coisa. Justamente para poder prover conhecimento técnico, regulatório, de gestão, e uma plataforma que também vai se ampliar para também ser um apoio a quem prescreve e entende a necessidade do individualizado. Me fala uma coisa, agora vocês me fizeram pensar também. Eu acho que eu estou errado, mas é correto dizer que a farmácia magistral dos anos 2000 era mais cosmética, era mais, como eu diria, mais... Ela não era entendida como era hoje, nos anos 2000, ou não? Acho que são ciclos, né? São ciclos. Eu acho que, como eu disse... Passaram vários, né? Nós tivemos um ciclo lá na fase fundacional, né? Do renascimento, do ressurgimento, né? Ah, é verdade, do renascimento. Nós tivemos ali que é bem antigo, fase, né? 5.000 anos atrás. Só isso. Porque é uma ciência milenar, né? Não dá pra gente brincar. Mas no contexto do Brasil, a gente tem naquela fase ali que eu falei, citei, nos anos 80, né? Tá. Era fitoterapia, né? Homeopatia. Passamos por uma fase... sim, da dermatologia, tivemos um momento lá dos emagrecedores, né? E a gente foi avançando para a saúde como um todo, né? Hoje muito bem posicionado no bem-estar, né? Então a farmácia magistral ela é um segmento, né, que cuida do bem-estar das pessoas, né? Então reequilibrando todos os seus padrões metabólicos, né? Mas sim, a cosmética também é muito presente hoje ainda no nosso setor, né? Mas a suplementação, sem dúvida, talvez seja algo que tem se desenvolvido bastante nesses últimos anos, né? Olha só que eu tenho aqui, que eu fiz essa anotaçãozinha. Um marco importante foi a resolução RDC 67 de 2007 da Anvisa, que regula a manipulação em farmácias no Brasil, focando na segurança e qualidade. Antes disso, lá em 73, a Lei 5.991 já definia farmácias como locais de manipulação e dispensação. Mais recentemente, a RDC 67 foi atualizada pela RDC 301/2019, que reforça boas práticas de manipulação. É isso. É isso, historicamente é isso, né? Inicialmente, lembra que eu falei, a gente tinha ali um arcabouço de leis ainda aquém do que é necessário, mas o marco regulatório para trazer as boas práticas é exatamente a RDC 67, que permanece super atual, né? Porque ela é uma RDC complexa, completa e abrange todos os setores de produção de uma farmácia magistral. E aí, eu não sei se tem alguma coisa a complementar. Isso. Não, e é interessante que talvez no inconsciente popular, né, a farmácia de manipulação é um senhor de cabelo branco, um avental, boa, e algumas ervas em cima de uma pia. Boa. A farmácia hoje, ela é muito mais do que isso. Ela tem áreas dedicadas, ela tem uso intensivo de tecnologia, pessoal treinado, e tudo isso é também uma imposição do regulamento sanitário. Então, sem sombra de dúvida, a RDC 67, ela traz uma segurança tanto para o usuário do produto, também para quem prescreve.
aonde a farmácia hoje de manipulação brasileira, ela é fiscalizada por autoridade da vigilância sanitária, conselho, Polícia Federal, Polícia Civil, bombeiro. Fora o pessoal de rapel que desce de madrugada. Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura. É impressionante. Mas eu tenho uma Mas é crítica. necessário, Eu né? tenho uma crítica. Posso fazer? Bora. Anotem aí. Só uma brincadeira para cutucar vocês. É uma percepção que eu tenho enquanto consumidor. Eu sou um consumidor, apesar de estar no segmento. Eu acho que o trabalho de vocês é fantástico. Porém, que nem você falou bem agora, para o entendimento do consumidor mesmo, porque farmácia de manipulação tá ligada à saúde pública, assim, é uma coisa muito, muito forte, né? Mas eu sinto que falta informação para o consumidor final mesmo. Se a gente comparar a hipertrofia da comunicação dos outros, ela é muito mais musculosa. Aí eu pergunto para os dois, vamos sair daqui com raiva, pergunto para os dois, o que fazer para que a população tenha ciência da tecnologia embarcada no mercado magistral? Eu não sei se a galera tem a real noção para falar sobre isso e ainda jaz um preconceito. Professor. Ó, você falou se a entidade tem uma intenção. Na verdade, a entidade ela já atua há mais ou menos 4, 5 anos. Então é um movimento recente. Porque para levar esse conhecimento para a população, e eu concordo com você, não há discordância, né? Existe um desconhecimento. Ou você tem alguns milhões de dólares para investir em mídia, ou no caso da Anfarmag, porque não é esse o primeiro caso, né? Nós temos a capilaridade de mais de 4 mil farmácias. Então, o que a entidade pensou? Se através dessas 4 mil farmácias, repostassem, né? Fazer uma repostagem de conteúdos que mostrem o que é o setor, muito mais do que o atributo da sua farmácia específica, mas aumentar a percepção. Corresponsabilidade dessas bandeiras espalhadas nos 27 estados, nos 5 mil municípios. E aí nós temos o movimento Saúde Individualizada. Claro. Acompanhe saudeindividualizada.com.br. É um movimento que a Anfarmag fomenta, aonde a ideia é levar justamente essa formação, essa informação para a grande população, porque ela desconhece, por exemplo, que eu estou brigando para dar um comprimido para um gato e a farmácia de manipulação pode resolver. Que eu tenho uma criança dentro de casa que não consegue engolir um comprimido e a farmácia pode resolver, né, Carlos? O Fiasquete falou praticamente tudo, né? Mas do meu ponto de vista, e como empreendedor e farmacêutico e dono de farmácia, né? Eu acho que existe também uma corresponsabilidade do ecossistema como um todo, né? Não, sim, claro. Nós temos aqui umas centenas de empresas. Imagina se todas nós, empresas aqui, estivéssemos fazendo esse papel de fazer chegar até onde hoje a gente não chega. Entretanto, né, no público onde a farmácia já chegou, né, nós temos confiança, né? Esse consumidor hoje ele tem plena confiança naquilo que a gente entrega. Evidentemente que é necessário avançar para outros públicos, sim. Talvez também, né, se algum dia, e é um sonho talvez, se essa farmácia estivesse também presente no SUS, onde o prescritor do SUS também tivesse alinhado com a terapia individualizada, que eu acho que é possível, né? Mas imagina o SUS, que é belo, é completo e é gigante, e tivéssemos profissionais ali, prescritores, esses profissionais da saúde, também considerando o tratamento individualizado. Então nós chegaríamos a outro público que hoje a gente não chega, que talvez a classe C, D, por exemplo. Vocês falaram muito bem, mas o meu papel é provocá-los até a exaustão. Eu falei isso porque eu, como empreendedor da área, fico muito chateado quando uma narrativa, às vezes medíocre, o espaço que não é ocupado será ocupado por outros, né? E vocês falaram bem, né? Se os amigos da Magistral, brincando aqui, os amigos da Magistral são os colegas que têm as suas lojas, pudessem falar em uma única voz
aí economizaria, o Marco estava falando dos milhões de dólares para poder divulgar. Eu acho que os 300, né, os soldados lá, eu acho que se todo mundo falar numa voz só, né, ajuda muitíssimo. São representantes em cada município, em cada bairro, em cada estado, né? Eu acho que é isso mesmo. E aí o exemplo da força do coletivo. Acho que nós estamos dando um exemplo. Perfeito. Né? A força do coletivo. Perfeito. E o que a Anfarmag vem trabalhando como entidade, né, Carlos, é para que haja esse espírito de coletividade. Porque nós somos concorrentes, eventualmente. Aqui é uma feira que só tem concorrente, concorda? Concordo. Mas todos dependem de um mercado forte. Porque não existe empresa forte e mercado fraco. E óbvio que eu vou continuar concorrendo com aqueles que estão no meu setor, mas essa concorrência ela deve ser em termos do atendimento, da estratégia, mas todos construindo o mercado que todo mundo, no final das contas, atua e empreende e desenvolve e gera riqueza para o país, né? Olha lá, ele pegou o time. Vou deixar de maneira democrática. A minha provocação. E que tal se todos, né, nós aqui, através do seu canal, da sua influência também, provocássemos esse ecossistema a ser essa voz única, né? De forma estratégica também, todo mundo pensando, quiséssemos chegar aqui, também. Né? Isso que a gente está vendo aqui na feira, né? Então, através do nosso canal aqui, do seu canal, fazer essa provocação positiva para fazer chegar onde hoje a gente não chega. Olha só. Eu estou convidando o Carlos e o Marco para ir lá no nosso estúdio, na nossa loja, para eles entenderem o nosso mapa metabólico. Eu já proponho agora no ar que fique gravado aqui. Vamos fazer o Anfarmag Week. Nós vamos gravar de segunda a sexta lá no QualityCast, levando um na segunda, ou 2, 3. Cada dia da semana eles vão me falar: Kim, hoje nós vamos mandar um P&D e um tributário. Hoje nós vamos mandar isso, aquele outro. E assim por diante. Tecnologia, etc e tal. O chat bombando e a gente respondendo. Vamos fazer isso todo mês, 12 vezes por ano, para tirar a sua dúvida e a gente descortinar a verdade. Fechou. Desafio aceito, né? Agora um teste para os dois, não pode colar, tem que ser contundente. Eu fecho os olhos, penso em Anfarmag, é sinônimo de... Futuro do setor. Futuro do setor, professor. Defesa institucional desse ecossistema. Pô, os caras tão rápido. Os caras devem estar tomando algum negócio. Essa hora da tarde aqui estão tomando algum negócio, hein? Me fala uma coisa, caminhando pro final. Esse evento aqui, ele hipertrofiou muito e vem hipertrofiando cada vez mais. Eu vi muito gringo aqui, eu vi muita gente de fora. Tava conversando aí com um cara do Peru. Comprou um monte de equipamento, comprou um monte de coisa e tal. Eu fico pensando, falo, pô, qual é a previsão para daqui a 5 verões? Ninguém tem bola de cristal, mas vamos brincar, vai. Qual é a previsão? Como é que você vê a nossa saúde daqui a 5 anos dentro do mercado magistral? Em que ponto nós estaremos? Bom, 5 verões. Eu acredito que nós estaremos num outro patamar. Eu acredito que com o advento e a velocidade das coisas hoje, a tecnologia rápido, vai estar cada vez mais presente, inclusive IA acontecendo, né? Então isso em todos os setores, o próprio médico atendendo também via através dos seus aplicativos, isso está de uma forma avassaladora. Então, se isso é verdade, né? A gente não tem bola de cristal, mas eu acredito que daqui a 5 verões nós estaremos num outro patamar de importância para a sociedade do ponto de vista de saúde individualizada. Eu diria que daqui a 5 anos, justamente pelo advento da tecnologia, o entendimento e a demanda por cuidado individualizado vai ser muito maior. E o que a gente trabalha como Anfarmag é viabilizar que as empresas que hoje estão nesse mercado possam também se desenvolver para aproveitar esse tsunami de oportunidade que virá. Porque a saúde individualizada ela não tem, ela não tem retrocesso, né? É cada vez mais. É forte demais se eu te disser que nem escutei lá fora agora, que só está começando. No ponto de vista da pujança de que ainda vai acontecer, né? Eu sei que é muito grande já, mas... Eu acho que está acontecendo, existe um passado... Nós falamos de quantos mil anos? 5 mil. 5 mil anos, né? No Brasil, essa retomada há 40 anos. Então, isso também caleja, né? Claro, tem aprendizados. É a jornada, né? Mas eu não tenho dúvida de que, repetindo, a demanda por cuidado individualizado só tende a crescer.
Me fala desse material. Andy, você pega aqui, por favor. Me fala desse material, o que nós temos aqui, do que se trata. Agora eu vou deixar só com o Fiasquete. A entidade, isso já faz uns 10 anos, a cada 2 anos ela tira uma fotografia do setor. Tá. Então nesse material... É o drone da Anfarmag, né? É o drone da Anfarmag. Certo. Nós temos um parceiro estratégico nesse projeto, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT. Quem é aqui de São Paulo é o que tem o impostômetro, enfim, né? Quem não sabe o que é o impostômetro, né? E através do IBPT, dessa consultoria especializada, levantamos junto aos órgãos constituídos do Estado informações oficiais do setor. Então, no Ministério da Fazenda, Trabalho, e aí a gente reúne tudo isso através de uma inteligência e tem uma radiografia. Então, o setor mostra, né, crescimento no número de lojas, crescimento em relação à empregabilidade. Aqui você se norteia, né, Marco? Exato. E a cada 2 anos a gente dá essa referência, né, tanto para a gente avaliar se as ações estruturantes da Anfarmag estão sendo convertidas em algum resultado real, como também para o empresário, sabendo dessas grandes médias, também tem um referencial. Eu estou crescendo na mesma proporção, o perfil dos meus funcionários é o perfil do mercado. Eu dou um gradiente nisso tudo. Eu dou essa referência. Só de forma complementar, claro, né, dentro da ideia do panorama, esses são números, né? E os números às vezes são muito frio, né? Sim. Eu acho que mais do que números também agora o setor, né? Pegar isso e interpretar para também traçar suas estratégias, porque eu acho que é muito mais do que números, é buscar as estratégias. Carlos falou tudo. Precisa ver o que eu faço com as informações que eu tenho. Mas isso também mostra, né? Quando você olha e analisa alguns pontos, você percebe que esse é um setor resiliente, que ele continua crescendo, continua tendo um papel social muito grande, necessário, porque ele é relevante do ponto de vista da empregabilidade, emprega massivamente. Ele mexe com muita coisa. Então, além disso, ele aponta onde alguns mercados já se consolidaram e onde está a nova fronteira do crescimento. Então, ele é um material para ser analisado, interpretado, para traçar os próximos 5 verões, inclusive. É isso. Agora, como realmente, de fato, como pergunta final, o que será que o Marco e o Carlos não toleram numa farmácia magistral quando eles entram? Será que é a limpeza? Será que são os preços? Será que é o guide? Será que é o pop? O que será que eles não gostam e não toleram nos dias de hoje? Tempo para o professor Carlos. Bom, não dá para tolerar a farmácia que hoje ela não procura fazer crescer de uma forma sustentável, né? Na verdade, o papel hoje é que essa farmácia que está estabelecida hoje, que ela busque de uma forma equânime, né? Também buscar sustentabilidade. Então, que ela se preocupe, né? Não dá para entender e aceitar uma farmácia que não se preocupe em ter uma boa lucratividade para permitir que ela também faça os investimentos que estão por aqui hoje. Comprar equipamento, investir em tecnologia, investir na profissionalização. Então, não dá para pensar numa farmácia que não seja altamente profissionalizada. Perfeito, matou. Marco. De não se tolerar uma farmácia que não tenha compromisso real com o resultado, né, do usuário daquele produto. Porque no final das contas a gente fecha todo esse nosso bate-papo, e quando a gente fala de cuidar de uma maneira individualizada, é justamente ter um compromisso com aquele indivíduo, né? É isso. É verdade, é o pé da letra. É isso, né? aí. Faça suas considerações finais, que eu passo pro Carlos, para que a gente então primeiro faça uma conclusão. agradecer mais uma vez a farmácia de manipulação, ela mostra a importância deste cuidado individualizado, e parabéns, né, pela sua jornada, pelo seu trabalho, pelo espaço aqui. Muito obrigado, Marco. Também agradecer e colocar esse ecossistema à sua disposição também, e acreditar numa farmácia moderna, né, com muita tecnologia, que é o futuro da saúde, né, individualizada. Então, isso é uma crença, é um sonho, e que cada vez mais a sociedade possa, de fato, acessar essa medicina personalizada que está envolvido também o produto magistral. Fico muito feliz com a Anfarmag. Muito obrigado os dois.
Tenho certeza que a gente vai fazer alguma coisa junto lá no nosso espaço, tem muita coisa para trocar, afinal de contas esse mercado, onde o rio encontra o mar, não tem jeito, quem busca saúde, prevenção de doenças, qualidade de vida, a gente vai realmente se encontrar. Muito obrigado os dois. Ok, muito agradeço. obrigado. Pessoal, não deixa aqui então de curtir o canal, compartilhe, você que não me acompanha, acompanhe lá, Marcelo Kim _. Até mais, valeu! Quality Cast by Marcelo Kim.